Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus ele reúne seus discípulos e ele dá uma ordem de entrar no barco e ir pelo mar, enquanto ele faria uma outra coisa, despedia a multidão e ia ao monte orar. Nessa situação há uma mensagem que Jesus está passando para os seus discípulos. Olha, que vocês possam ir, porque já é tempo de vocês experimentarem algumas coisas de maior risco. Eu acredito em vocês, eu confio em vocês e vejo que vocês já estão prontos. Quantas vezes Jesus ele olha para nós, ele olha para você e ele nos dá uma ordem, dizendo, olha, vocês já estão prontos para experimentarem algumas coisas além daquilo que vocês estão acostumados a viver. É muito fácil o ser humano viver aquilo que é comum e aquilo que é provável. Mas Jesus ele nos desafia a viver o improvável, a viver o sobrenatural. Ele coloca dentro de nós um senso de inquietação e indignação pelo cenário que nós vivemos, para que a gente corra riscos, mas o risco, ele acompanhado, inerente ao risco, é natural que a gente desfrute de algumas coisas maiores. Então Jesus ele olha para os discípulos, ele dá essa ordem, vão, porque vocês já estão prontos. Mas ele percebe que os discípulos, no meio do trajeto, eles começam a ficar atemorizados pelas ondas que são tão grandes naquela situação e pelo vento que era contrário. Muitas vezes nós vamos enfrentar ondas grandes, nós vamos enfrentar um vento forte, um vento contrário, tentando nos desestabilizar nessa jornada, nessa caminhada. Mas quando ele percebe que o risco que eles estão correndo começou a fugir do controle daqueles discípulos e o medo toma conta, ele sai de onde ele estava e vai até o barco, vai até a situação, vai até próximo àqueles discípulos. E quando Jesus chega, se aproxima, os discípulos ficam com medo, dizendo, a ponto de dizer, é um fantasma. Eles começam a gritar com um medo muito forte que tomou conta daquele momento. Mas Jesus ele fala assim, sou eu, não temais. E Pedro, naquela hora, ele fala, Jesus, se é mesmo o Senhor, permita com que eu vá ir ter contigo. E Jesus ele olha para Pedro e fala, vem. Jesus ele olha para você nesta hora e fala, vem. Jesus ele estava andando sobre as águas. E ele fala para Pedro, ele desafia Pedro a andar sobre as águas. E a Bíblia fala que Pedro ele começa a andar sobre as águas e se aproximar de Jesus. Andar sobre as águas é um passo de fé. Você colocar o pé para fora do barco e perceber que o lugar que você está pisando é improvável que dê certo. Você vai perceber que o local que você está pisando não é comum. Isso vai te desafiar, vai gerar uma fé tão grande no teu coração. E vai perceber que Jesus está à sua frente, te dizendo, vem, dá um passo de fé. E Pedro ele começa a dar esses passos. E quando Pedro ele vai dando esses passos, e à medida que ele vai se aproximando de Jesus, a Bíblia fala que ele começou a observar. Está isso no versículo número 30 de Mateus 14. Mas observando o vento forte, teve fome. E começando a afundar, clamou, Senhor, salva-me. O problema de Pedro, a crise de Pedro foi quando ele começou a observar as coisas ao seu redor. Quando nós tiramos o foco de Jesus e começamos a observar as coisas que nos rodeiam, nós perdemos a nossa fé.
porque nós só conseguimos olhar até onde os nossos olhos podem enxergar. E Pedro, ele estava sendo desafiado pelo Mestre a ir além na sua fé. E quando ele começa a afundar, quando ele começa a observar as coisas, ele começa a afundar, ele fala, Senhor, salva-me. E Jesus, ele pega na mão dele, isso significa que Jesus estava próximo dele, retira daquela situação de perigo e fala, homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu tinha confiado a você algo sobrenatural porque eu acreditava que você estava pronto e eu quero te desafiar nesta hora. Então Pedro, a Bíblia fala que ambos entraram no barco e o vento cessou, as ondas se acalmaram porque Jesus estava com eles, mas era aquele processo de desafio que todos nós precisamos passar. Eu não sei se Pedro andou 20 segundos, se ele andou 100 metros sobre as águas. Eu só sei de uma coisa, que Pedro andou, ele andou. E hoje Jesus, ele te desafia a andar sobre as águas, te dizendo, vem, dá um passo de fé. Chegou a sua hora, saia dessa zona de conforto e vá até Jesus. Deus abençoe.